Meu Deus. Tão forte, né? Clamar por um nome tão poderoso. Será que tem como medir a profundeza, a força, o poder do seu Deus? Nada se compara com o plano de Deus, o poder de Deus para as nossas vidas. Diz que todas as águas do mundo é como se fossem gotas no balde, quando Deus está no controle. Ele mede todo o universo na palma das mãos dele. Sabe, às vezes nós limitamos a Deus, mas precisamos acreditar naquilo que nós estamos louvando. Grande, grande, grande é o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra. E todo cenário, toda situação, toda circunstância que tenta nos paralisar, nos travar, nós precisamos confrontar. Sabe de qual maneira? Lembrando do nome do Senhor Jesus, falando da grandeza no nome dEle, agindo Deus, meu irmão, não há quem possa impedir. E sabe, nesse momento de oração, eu quero te convidar a você não ser um observador, a você não ser um telespectador, mas você ser um adorador, você clamar, você não deixar que o inimigo ele cale a sua boca, cale a sua voz. O papel dele é roubar, matar e destruir, mas ele não conseguiu fazer isso na sua vida. E se ele não fez isso na sua vida, meu irmão, você hoje tem todo o direito de clamar, de agradecer. Ah, meu irmão, se eu fosse você agora, eu começaria agradecendo a Deus. Sabe, oh Deus, obrigado por ter acordado, por ter levantado. Meu irmão, isso é uma oração. E quanto mais alto você falar, quanto mais verdadeiro você for, mais o papai vai te ouvir. Não deixe nada, não deixe ninguém travar, meu irmão, o seu relacionamento com Deus. Pastor, é a primeira vez que eu entro na igreja, só agradeça, só louve a Ele. Ah, bendiz o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus, a sua igreja aqui está prostrada, clamando pela tua presença. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nosso meio. Tu és um Deus que guarda, Tu és um Deus que protege, Tu és um Deus que direciona, Tu és um Deus, meu amado, que se o povo que clama pelo Teu nome se humilhar, ouvir a Sua voz, o Senhor vai dar direção, o Senhor vai dar um caminho. Abençoamos cada vida, Pai amado, que está nesse ambiente, pessoas que abriram as suas casas, a Tua presença entrar, pessoas que estão aqui pela primeira vez, pessoas que fazem parte dessa igreja. Queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer, Pai, queremos dizer que o Senhor é o único, é o suficiente, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor, Pai amado, é aquele, Pai amado, que provê. O Senhor é o Deus da restituição, é o Deus da restauração. Cuida da nossa família, nossa casa, nosso lar. Cuida da nossa saúde, cuida dos nossos levitas, cuida dos nossos obreiros, cuida dos ministérios de dança, som. Ah, Deus, cada pessoa que faz parte dessa igreja, cuida dos familiares que ainda não estão na igreja. Cuida, Deus, dos relacionamentos. Cuida da nossa geração de jovens. Cuida das pessoas que receberam talvez laudos médicos. Pessoas que estão desempregadas. Pessoas que precisam, Pai amado, de uma direção do Senhor. E hoje é o dia que o Senhor escolheu para eles vencerem a chuva, o cansaço, mas para o Senhor falar. E quando Deus fala, meu irmão, Deus age. Antes de sentar, fala para alguém: você entrou no lugar de transformação. Amém? Bora acender as luzes aí rapidinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem algumas pessoas, rostinhos novos, né?
Quem aqui é da casa de paz? Levanta a mão assim só para eu saber. Glórias a Deus. Que bênção. Sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor. É a casa de oração, é o lugar onde Deus Ele te chamou. E eu sempre, como é culto de comunhão, chamo, né? Cadê as pessoas da rede e tal? E se você tiver aí, você vai sinalizar, tá bom? Se eu esquecer alguma rede, vocês lembram? Eu sei que hoje é tanto culto, né? É a Bárbara, o Fabiano, o Edras e qual outro? O Alan. Glória a Deus. Isso, vai enchendo a sua bexiga aí. Meu irmão, eu amo culto de comunhão. Culto de comunhão é um encontro de pessoas que estavam fazendo o trabalho, como está em Lucas capítulo 10. E pessoas que receberam a palavra. E Deus Ele nos manda encontrar os filhos da paz. Tivemos aí 59 casas de paz. Ontem tivemos aqui 15 casas de paz. Não sei quantas vamos ter hoje, mas amanhã tem mais um outro grupo. E como é bom você servir a Deus, você fazer a obra do Senhor. Como é bom as pessoas entrar no seu lar, nem te conhecer e dar vida por você. Te ajudar, direcionar. Eu sempre falo que Deus Ele fará tudo por nós, menos a nossa parte. E Deus Ele mostrou o que quer fazer no nosso lar. Agora nós precisamos decidir se queremos que isso permaneça ou se vai ser só um momento, né? Então vou começar pela rede mais novinha aí, que é a rede do Alan, né? Cadê o pessoal do Alan aí? Tá aí? Olha aí, ó. Eu fiquei muito feliz. Isso, já volta mais, né, irmã? Tchau, vou embora. É alegria, felicidade, né? Cadê o pessoal do Alan aí? Levanta a mão aí. Ó, é uma rede que acabou de iniciar. E já está iniciando com essa alegria. E se tiver essa alegria, você tem tudo. Jesus, Ele ama pessoas apaixonadas. Amém? Cadê a rede do Edras e da Monique, gente? Cadê? É outra rede aí que está multiplicando. O Alan veio da Simone, né? Fruto da Simone. O Edras, fruto aí do Fabiano, da Roberta. E já está com uma rede forte. Uma rede alinhada. Fiquei muito feliz e vi ontem a casa de paz do Dinho, da Mari. Meu Deus, muita gente. Gente abençoada. Cadê o pessoal da Bárbara? Tá o pessoal da Bárbara aí? Outra rede, irmãos. A Bárbara, quando eu tirei o Vinícius e a Ângela, quase que deu um parto nela, né? Mas é necessária a multiplicação. E na verdade, hoje você está aqui, amanhã eu te coloco ali, amanhã eu te tiro daqui, coloco você lá. E aí a coisa vai acontecendo, né? E uma rede que cuida de muitos casais, que é do Fabiano e da Roberta. Cadê vocês aí? Glória a Deus. E como eu fico feliz, irmãos, de verdade. Sabe por quê? Porque eu sou o mesmo pastor quando nós reunimos 2.000 pessoas e fazemos aquela festa. Eu sou o mesmo pastor quando se reúnem 5 pessoas. Quando você tiver isso no seu coração, Deus não tem problema nenhum em enviar vidas. E agora eu quero saber onde está toda a comunidade Avivamento em Cristo. E eu quero que vocês aplaudam Jesus, estourem as bexigas, faz festa. Isso. Pode sentar, fica à vontade. Não sei se o visitante volta desse jeito. Glória a Deus. Eu vou fazer a mesma palavra que eu fiz ontem. Mesma direção de ontem. Inclusive tem uma igreja Kids aqui em cima. Se de repente seu filho quiser ir lá, você pode levar. Por que levar na igreja Kids? Porque lá ele vai ouvir uma orientação que ele vai entender. É uma instrução que ele vai entender. Lá vai ter os ensaios para Páscoa, onde as crianças vão fazer a apresentação. É um lugar que seu filho ele vai ter toda didática para ele entender a respeito da Bíblia. Inclusive quero dar os parabéns pro pessoal do Kids. Tem Jesus aí no meu lar. O Samuel ele pega lá a lição dele e nós temos que fazer juntos. É bem legal. Então pai, mãe, você que tem filho lá no Kids, tem algumas missões. Pega essas missões e faça junto com eles no seu lar. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, a sua família. Quero dar os parabéns ao pessoal do culto 2. Nós estamos aí numa multiplicação de cultos. E hoje, graças a Deus, a igreja está quase cheia.
isso é bênção, isso é sinal daquilo que Deus está nos direcionando, e tem tudo a ver com um trabalho conjunto, que todos nós estamos fazendo em prol do reino, porque ninguém faz nada sozinho. Tem alguém que está na igreja hoje pela primeira vez? Pastor, é a primeira vez que eu estou na igreja. Tem alguém? Olha lá, tem um pessoal ali. Alguém convidou vocês? Vocês dois aí? Não, vieram hoje pelo Instagram, sozinhos. Como é que foi? Sozinhos. Eu posso indicar um casal para estar falando com vocês, ajudando vocês? Vou pedir para o Alan. Alan, sobe aí, levanta aí. Levanta as mãos assim, ó. É um casal, a Didi e o Alan. É um casal que começou aqui como namoradinhos, a gente ajudando. Hoje são casados, estão na frente de uma rede. Vocês são namorados, noivos, casados? Casados, glória a Deus. Ó, esse casal aqui, ó, Roberto e Fabiano, fica em pé. É o casal que cuida só de casais na nossa igreja, né? Vocês vieram, vocês moram aqui próximo ou não? Né? Glória a Deus. Ontem veio uma mulher também, que mora nos prédios aqui do lado, e ela falou, vou lá conhecer a igreja. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem uma amiga aqui, você é da Casa de Paz, é amiga dela, glória a Deus. Tem mais alguém? Vocês dois? Primeira vez está aqui na igreja? Parece geração da igreja. Alguém convidou vocês? Glória a Deus. Deus abençoe. A gente gosta de bater palma para Jesus. Então vamos bater palma para Jesus por causa dessas vidas. Bênção. Bênção. E aí, se vocês não se incomodarem, no final, o Alan e a Didi vão encostar com vocês, conversar, trocar telefone, enfim. Eu entendo que é muito importante essa conexão de família. Nós hoje estamos em uma multiplicação, então está tendo culto todos os dias, com público diferente. Sexta-feira vai ter 2 cultos só para jovens. Então, vai ter um culto às 7h30, outro culto às 9 horas. E eu vou estar ministrando aqui. Tenho certeza que vai ser bênção. O tema da ministração para os jovens vai ser: "Cê é louco, não compensa". Então, tá tendo uma trend aí, né? De "cê é louco, não compensa". E eu vou trazer uma ministração muito poderosa para os jovens. Pastor, eu sou jovem, sou casado, tem um casal ali, casal jovem. Rafael e a Cíntia, casal jovem. Edras, Alan, casal jovem. Então você que se enquadra nisso, eu quero que você venha para ser bênção. Tem 2 horários. Eu entendo que nós vamos ter aqui 1000 pessoas. 500 no culto 1 e 500 no culto 2. Amém? Eu quero que você curve sua cabeça onde você está, porque agora é a hora da palavra de Deus. Senhor, eu quero colocar as vidas, Pai amado, que aqui estão, e que nesse momento da palavra, Deus, não haja nenhum tipo de distração. Se for, Pai amado, para pegar um celular, que seja para anotar a ministração. Espírito Santo, abra o nosso coração, abra a nossa mente, desagrava, Deus, os nossos ouvidos, porque queremos ouvir uma palavra que vai trazer direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu ministrei, hoje eu vou ministrar ela mais uma vez, porque é público diferente, e tem a ver com o culto da comunhão. E o tema que eu escolhi foi: toda realidade pode ser transformada. Porque na verdade nós somos direcionados pela realidade. No mês de março eu falei muito sobre realidade e fé. A fé, ela não nega a realidade, mas a fé, ela faz a gente passar pela realidade. Situações e circunstâncias que as pessoas, elas param mediante a um desafio, mediante a uma escassez, mediante a uma notícia ruim. Muita gente para nesse caminho, mas pela fé, Deus, Ele nos fortalece para vencer as realidades. Seja uma muralha, seja um gigante, seja uma enfermidade, a fé, ela tem esse poder de fazer você avançar. Eu quero pegar a história de um homem que teve comunhão com Deus, comunhão com Jesus. E essa pessoa, após uma comunhão com Jesus, de imediato a realidade dele não mudou. Na verdade, piorou. Você que está vindo da casa de paz, talvez você fale assim: eu abri minha casa, mas parece que piorou. Talvez a luz só acendeu. Talvez só mostrou a realidade dentro do seu lar. E se você seguir a direção daquele que tem comunhão contigo, no final vai ter transformação. E na verdade a transformação, ela já existe.
mas talvez você só não está enxergando ela. E literalmente, esse homem que eu vou falar, que é um cego de nascença, quando ele teve um encontro com Jesus, provocou nele um incômodo. E esse incômodo ardeu os olhos dele. Esse incômodo, possivelmente, se alguém olhasse por fora, ia falar, está humilhando esse homem. Mas na verdade, aquela circunstância gerou uma comunhão. Esse homem saiu do lugar que ele estava, e esse homem teve um encontro num lugar chamado Siloé, que significa enviado. E nesse lugar, ao lavar-se naquelas águas, esse homem começou a identificar a transformação. A transformação nós queremos ver, meu irmão, com os olhos naturais. Mas tem coisas na nossa vida que Deus já está transformando. E a melhor mudança não é a que as pessoas estão vendo. A melhor mudança é a interior. É uma mudança de dentro para fora. Porque uma mudança exterior eu posso maquiar, eu posso fingir, eu posso simular. Mas uma mudança interior, meu irmão, ela vem para te marcar. João capítulo 9, eu vou ler do 1 ao 11 e depois nós vamos mergulhar nessa história. Presta atenção nos detalhes desse texto que tem a ver hoje com o culto de comunhão das casas de paz. Ao passar, Jesus ele viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados deles, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem não reclamou, não duvidou. O homem foi. Quem tem comunhão ouve a voz de Deus e vai. Lavou-se e voltou. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo um homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me lá em Siloé. Fui lavar-me e agora eu vejo. Toda realidade pode ser transformada. O culto de hoje é um culto mais direcionado. Vocês que estão nos visitando, nós temos um projeto chamado Casa de Paz, que é levar Jesus para dentro da casa de vocês, baseado em Lucas capítulo 10, onde Jesus ele envia os 70, de 2 em 2, em busca dos filhos da paz. E ele diz: aquele que negar não tem problema, até o pó das sandálias vocês deixam lá, mas vá buscar os filhos da paz. Então hoje é um culto direcionado a esse público, mas vai atingir toda a igreja. Quando essas pessoas bateram na sua casa, existiu uma realidade. Quando você entra na igreja, existe uma realidade. E na verdade, Deus ele transforma qualquer realidade. A realidade dessa história é um homem que era cego de nascença. E Jesus, que quer ter comunhão comigo, com você, ele passa no mesmo ambiente onde ele estava mendigando. Talvez algumas pessoas passaram por ali e só viram uma necessidade de um alimento. Talvez deixaram um alimento, talvez deixaram um dinheiro, mas a Bíblia diz que Jesus o viu. E quando Jesus ele vê, meu irmão, uma transformação começa a ser gerada dentro de nós. Os discípulos, por sua vez, que estão ao lado de Jesus, que têm comunhão com Jesus, não conseguem ter discernimento de uma realidade
que está acontecendo com alguma pessoa. Talvez a sua realidade é financeira, a do vizinho é saúde, o outro é casamento, o outro é relacionamento. Cada um tem uma realidade. E quando passa e vê, os discípulos começam a perguntar para Jesus: Jesus, esse homem que é cego de nascença, ele está assim por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Jesus, ele ouve, ele discerne o que estão perguntando e ele libera uma outra opção. E a opção que Jesus ele libera foi o seguinte: isso está acontecendo para ser manifestada a glória de Deus. A sua realidade, talvez tem gente fazendo até aposta, tem gente, meu irmão, tirando sarro, tem gente contando os dias para você ir embora da igreja, para você ir embora da sua casa, para você abandonar a família, para você dar fim na sua vida. Talvez tenha essas opções, mas hoje existe uma opção melhor, é a opção de Jesus, que Ele está declarando que toda a realidade pode ser transformada em Cristo Jesus. Pastor, mas onde que é o caminho, o acesso para eu encontrar essa transformação? Porque aqui, meu irmão, não é o baú da felicidade, não é o fast food, que você entra por uma porta do outro lado e vai embora com a bênção na mão. Pode até acontecer, mas normalmente, meu irmão, existe um caminho a ser caminhado, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e se tem um caminho, eu e você precisamos trilhar esse caminho. E esse homem que estava com uma necessidade, ele ouviu isso de Jesus. Isso está acontecendo para ser manifestado a glória de Deus. Só que o acesso que eu encontrei lendo a Bíblia, e você pode ter encontrar vários acessos, mas o que eu quero falar com vocês hoje é que o acesso que liberou a transformação chama-se comprometimento. Toda pessoa compromissada, ela alcança. Toda pessoa comprometida, ela alcança. Você ainda não perdeu os pesos igual eu, e falamos no início do ano, porque faltou compromisso. Academia agora tem em toda esquina, tem ou não tem? Dieta, é só você abrir o Instagram que aparece lá, aparece ou não aparece? Você falou todo dia que amanhã eu começo, amanhã eu começo. Já estamos no meio do ano. Começamos ou não começamos? Eu ainda não. Mas amanhã. Agora você pode escolher viver só de amanhã, ou pode sair daqui hoje comprometido. Porque Jesus, quando se depara com esse homem, Ele não fala: seja curado em nome de Jesus. Ele não fala: o que é que você quer que eu te faça? Porque o cego Bartimeu foi na hora: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Voltou a enxergar na hora. Mas com esse homem foi um caminho de comprometimento. Pastor, a minha casa foi aberta, foi uma bênção, pastor. Tinha bolinho no final, o pessoal orava na minha cabeça. Oh, glória, aleluia, me deram chavinha, pastor. Que bênção, maravilha! Mas isso foi só para te despertar, você ter comprometimento. Porque quem se compromete, alcança. Pastor, eu quero entrar numa faculdade. Se compromete que você alcança. Eu quero entrar num trabalho público, serviço público. Quero abrir minha empresa. Se compromete que você alcança. Jesus chega, o cenário está difícil, a realidade está complicada, é ceguinho, pedindo esmola. A nossa irmã Cecília tem uma deficiência visual, e eu vejo ela evangelizando, eu vejo ela louvando. Meu irmão, o comprometimento vai fazer ela alcançar, e eu creio que os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu creio. E aí, esse homem que está ceguinho, mendigando, sendo humilhado, as pessoas esnobando, Jesus passa, vê ele, os discípulos olham e começam agora a julgar. Ah, esse pecado é para quê? É por ele ou por causa dos pais dele? Jesus dá uma opção melhor, ele fala: opa, é hoje que a transformação chega, aleluia. Quando ele está esperando voltar a enxergar, ele ouve só Jesus fazer assim, ó. Não é ronco não, é catarro, tá? Cuspiu ou não cuspiu? O que ele faz agora? Lodo. Estava difícil. Tem uma frase aí fora que está ruim, mas pode piorar. Com Jesus não, meu irmão. Está ruim, Ele vai melhorar. Agora o caminho que Ele vai encontrar, talvez vai despertar você a ter comprometimento. Ele pega aquele lodo do catarro, do cuspe, faz na areia e coloca nos olhos.
Se um cisquinho nos olhos incomoda, imagina a terra nos olhos. Quem já foi para a praia, foi correndo e vê aquela areia nos olhos, assim, você fala, misericórdia, que dor. Alguém já passou por essa experiência? Ou você está na rua, vem aquele pó, aquele vento, parece que tem todo lugar para ir, vai bem no olho. Aí começa a incomodar, manda a mulher assoprar, o homem assoprar, porque incomoda. Tem situações que Deus vai deixar incomodar, que é para você sair do lugar. A maioria de vocês só abriu a casa de vocês porque incomodou. Você só entrou aqui depois do convite do ônibus, que tinha uma área da sua vida que estava incomodando. E todo incômodo com Jesus tem propósito. Esse homem cego, sem ninguém, agora está com o olho cheio de lama, e ainda ouve Jesus dizer para ele o seguinte: vai até o tanque de Siloé. Poxa, se fosse eu e você, eu ia falar, mas calma aí, com o cego Bartimeu foi na hora, você não precisou cuspir, voltou a enxergar. Poxa, e comigo? Às vezes a gente está mais de olho no vizinho do que no nosso propósito. Olha o casamento da irmã, olha a vida financeira do irmão, olha o carro do irmão. Só acontece com eles e comigo nada. Talvez, meu irmão, tem que piorar, que é para você acordar. Às vezes vai ter que arder, que é para você acordar e se comprometer. Não existe vitória sem comprometimento. Não existe conquista sem comprometimento. Deus, Ele te trouxe aqui, meu irmão, para você ter comprometimento. Quantos são casados? Vamos fazer um acordo? Só os homens levantam a mão. Acordo, hein? Você vai olhar para sua esposa agora, olha para ela aí, irmão. Você olha para ela aí. Fala assim, amor, a partir de hoje, eu vou ser 98% comprometido. Você aceita isso? 98% você aceita? Eu não aceito. Você quer fidelidade 100% ou 98%? Você quer um homem que vai te honrar 98% ou 100%? Todo mundo quer 100%. E a minha pergunta para você é bem simples: quantos por cento você é comprometido com Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seu marido aí morreu por você já? E Jesus? Esse marido, ele tem o poder de dar salvação? Ele pode ser uma ferramenta. Agora Jesus que morreu por você, libera a salvação. Ele dá cura, Ele dá restituição, Ele te dá uma nova família, Ele te dá uma nova mentalidade, Ele faz tudo. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual é o propósito de Deus e ir. Esse homem, meu irmão, recebeu toda essa sentença. Quando Jesus falou para ele assim, ó, vai lá no tanque de Siloé, a Bíblia é bem clara e diz que ele foi. Sacode alguém e diga assim, para de pensar e vai. Diga, ele foi. Agora, ele foi curado ou foi cego? Não. Me ajuda, senão vou ter que ler o texto. Ele foi ardendo, ele foi cego, ele foi questionado, ele foi julgado, mas ele foi. Ai, está ardendo. Meu Deus, que difícil ir para a igreja na chuva. Será que os irmãos da Casa de Paz vão passar aqui de carro e me levar? Não? Vai ter lanchinho na igreja? E vai, tropeça, cai. Eu não sei quanto tempo ele levou, porque não era próximo também não. Tem tanta coisa de historiador, ainda não fui lá pessoalmente, mas dizem que é 4 quilômetros, houve 2 quilômetros, enfim, mas ele foi. Ardendo, mas ele foi debaixo de uma palavra. E quando ele vai debaixo de uma palavra, ao entrar naquele tanque de Siloé, ele lavou-se. Porque Jesus falou para ele, vai lá lavar. E quando ele lavou, a primeira imagem que ele voltou a ver foi ele mesmo. Porque toda a realidade pode ser transformada. Só para quem crê, eu quero que você levante as suas mãos. Eu entendo que a sua dificuldade será usada por Deus, a sua dor será usada por Deus, o seu testemunho será usado por Deus. Agora o que eu preciso que você entenda é que você precisa ser uma pessoa comprometida. Vai, meu irmão,
vai que é sua, vai que Deus está contigo, vai que Deus vai te honrar, vai que o melhor período da sua vida está por chegar, vai porque 2025 é o ano em abundância na sua vida. Se você recebe, glorifica a Deus, meu irmão, glorifica Ele, glorifica. Agora tem gente que só vai na força, eu vou na força. Agora tem gente que vai na fé. Esse homem não foi na força, esse homem foi na fé. Porque antes ele não tinha ido no tanque, antes ele estava sentado mendigando. Quando ele tem um encontro com Jesus, a fé dele é aflorada, a fé dele é aquecida. Quando você entra numa igreja como essa, talvez você venha com sentenças determinadas, realidades determinadas, mas hoje Deus está mudando e transformando toda a realidade, e Ele está dizendo para você: não vai na força, vai na fé. Não vai na força, vai na fé, porque você vai viver o impossível de Deus na sua vida. A fé tem o poder de ativar o impossível de Deus. Cego de nascença, medicina, tecnologia, nenhum lugar no mundo pode trazer de volta, mas a fé, ela tem o poder de trazer o impossível. Qualquer área da sua vida que você desejar uma transformação de Cristo, Ele é fiel e Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Agora, você acha que abrir a sua casa é fácil? Se posicionar na igreja é fácil? O casal jovem está na igreja, meu, você está perdendo a sua vida. Olha o que as pessoas falam. Jovens, eu posto a foto dos jovens, tem uns amigos meus endemoniados, né, para falar mais calmo. Eles falam tanto de jovem perdendo tempo aí. Aí será que ganhar tempo é usar um monte de droga? É ter um monte de parceiro sexual? É ir para a cadeia? Vai um dia visitar um presídio para você ver o que é. Vai um dia no Fórum da Barra Funda e ver como um preso chega para uma audiência de custódia, uma audiência de instrução, uma audiência de júri. Entra num presídio que você vai pegar lá tuberculose, tiriça e um monte de coisa a mais. Entra num presídio onde você não vai poder nem sentar. Muitos presos, você está na rua, o cara senta assim, ó. Por que está assim? Porque acostumou, na cadeia o cara tem que se virar. É condicionado a um monte de coisa, então isso é liberdade? Isso é a vida boa? A minha esposa, há 24 anos atrás, nós entramos na igreja com ela grávida, com 16 anos de idade foi mãe. Isso é a liberdade? É isso que nós queremos? É isso que você quer para o seu filho? Você quer que seu filho tenha 10, 15, 20 parceiros sexuais antes do casamento? Talvez isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo, mas o que eu passei ninguém precisa passar. O que eu sofri ninguém precisa mais sofrer. Eu preciso trazer a transformação, meu irmão, através da palavra de Deus. E a oposição sempre vai existir. Esse homem, a oposição começou pelos discípulos. Esse homem agora ele volta. Diga, ele voltou enxergando. Diga, mais o povo duvidando. Vai ter transformação na sua vida, eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas vai ter também oposição na sua vida. Acorda. Ai, pastor, minha mãe não está gostando de mim. Meu marido agora levantou. Ai, meu namorado falou, vai embora se for para a igreja. Meu irmão, você está namorando, o namorado falou isso. Você quer mais sinal? Manda embora. A oposição vai querer invalidar a ação de Deus na sua vida. Olha o que diz o texto, versículo 16 e 17. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta.
o seu milagre vai confundir muita gente, ao ponto das pessoas falarem: não, mas quem foi? Quem é que é? Mas você era cego, você bebia, você usava drogas, você era maluco, agora você está assim, virou crente? Virei. Agora tem uma vida certinha? Estou procurando ser. Coloca o versículo 8, por favor. 8. E depois é o casais. É bênção, está profetizando, é isso aí, varão. É bênção. Ela está chamando vocês, vai ter encontro de casais, casais de paz. É Deus falando com você, tá bom? João 8, 9, versículo 8, isso. Ele chegou agora enxergando. Quando ele estava mendigando, uma vida zoada, pancadaria na rua, os vizinhos só saíam para ver a festa, filmar e pôr no Instagram. Só isso que servia. Mas agora que você tem uma vida transformada, eles ficam encontrando uma maneira para te acusar. Por isso são enviados de Satanás, porque o nome de Satanás, um dos nomes é acusador. Eles encontram uma maneira para te apontar. Olha lá, agora lá, está com a Bíblia na mão e está gritando. Ela brigou com a mulher, gritou com os filhos. Meu irmão, eu grito com meus filhos. Às vezes tem uma discussão em casa, é normal, eu sou ser humano, estou na terra. Alguém que é ET, extraterrestre. Aí volta na bênção, volta com Deus, mas a oposição quer invalidar a ação de Deus. E olha o que diz o versículo 8: os seus vizinhos que anteriormente o tinham visto mendigando, brigando, confusão, dia mal. Tinha vizinho seu que ficava com um copo ouvindo essa discussão sua, irmão. Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Quem vai sair daqui hoje com a vida transformada, ao ponto das pessoas ficarem assim: é mesmo, ele mesmo? Não é possível. Não é possível. Arrumar confusão, brigar com todo mundo, valentão. Quem que era valentão antes? Aí, ó. Sempre tem um valentão, né? Aí lá, valentão, não. 80% era valentão aqui. Quem arrumar confusão na rua e adorava? Com nós mesmo. Não precisa levantar a mão, não. Esse dia eu fui convidado para ir no jogo do Corinthians. Aí fui, lugar bom lá com a minha filha. Fui com a Júlia. Eu era de torcida organizada antes. E eu passei, a Júlia falou: meu Deus, pai, você é muito conhecida. Ô Silvinho, Silvinho. Só de estádio que eu nunca mais vi. Sou pastor agora. Você é pastor? Que legal. Aí eu passando, uma senhora vendendo, não sei se era da igreja ou se era de outra igreja, vendendo um negócio lá essas coisas de time, né? Fica lá, comércio. Ô pastor, eu falei: ô glória, encontrei um crente aqui, tudo bem, irmão, paz? Pergunta para a Júlia, voltei lá, cumprimentei ela. Foi sua mãe? Ô glória, tá vendo? Não estou mentindo não, irmão. Vamos aplaudir Jesus pela sua mãe aí. Eu falei: Jesus, eu não... Ela falou: pastor, eu não lembrar muita gente, né? Aí voltei com: ô irmã, paz, que saudade da senhora, dê um beijo. Aí fui pro jogo lá. Meu irmão, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: era você mesmo? Você que alugava ônibus, ia pro Brasil inteiro, ficava em cima do ônibus gritando: você agora é pastor? Sou eu. Quase que eu falei assim: pergunta a minha filha. Sou eu mesmo. Sou eu. Meu irmão, Deus quer provocar um milagre na sua vida ao ponto das pessoas confundirem e vão falar assim: é você mesmo? Não, vou perguntar para os vizinhos, para a mãe. Olha o que diz o texto, meu irmão, coloca o versículo 15 para mim, por favor. Olha que o negócio ele é sério. Os fariseus também perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu lavei e agora eu vejo. Coloca o 16. Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros porém perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. O 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Versículo 21. Que vai falar dos judeus, vai falar um monte de gente perguntando. Mas não sabemos como ele pode ver agora. É a família dele falando que foram pegar o pai e a mãe. Ou é o seu filho ou não é o seu filho? Quem é esse cara aí? Coloca o versículo 20, só para
contextualizar e falar certinho. Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. 22. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estavam ali, haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Resumindo, o cego disse o seguinte: ele é um profeta. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Resumindo, eu me despedi do meu passado. Quem eu era, tive amnésia, não sei quem mais eu era, mas agora eu vejo. Agora a transformação chegou, agora um novo tempo chegou. Agora eu abri o meu lar para Jesus entrar, através da vida de 2 pecadores que entrou lá. Olha, foi uma menina desse tamanho, eu era da igreja, e ela evangelizou, e hoje minha casa serve ao Senhor. Eu entrei na igreja com uma situação decidida, mas eu tive um encontro com Jesus, e agora eu vejo. Seu milagre vai confundir muita gente. Receba isso no seu espírito, meu irmão. Toda realidade pode ser transformada. Fique em pé, porque hoje eu extrapolei, cheguei a 30 minutos. Última coisa: a comunhão, ela é a chave que libera os acessos do impossível de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não se isole, não ande sozinho, não seja independente. O maior sinal é que você veio aqui porque alguém te convidou, ou você abriu a sua casa, ou um casal que acabou de chegar, eu já estou mandando alguém ter comunhão. Porque sozinho nós somos vítimas de lobos. Lobo ataca ovelha solitária. Mas se estivermos em comunhão, meu irmão, pode vir urso, pode vir leão, pode vir a maldade, pode vir setas malignas, pode vir indiferença, pode vir sim laudos médicos, pode vir situações que você olhando na realidade você fala: é impossível. Mas o impossível eu sempre falo que é só aquilo que você alimenta. Que o impossível na verdade é uma oportunidade para Deus entrar e a glória dele ser manifesta. Porque para todo mundo era impossível. Para os fariseus era impossível, para os judeus era impossível, para os pais era impossível, para os vizinhos era impossível, mas não há nada impossível para Deus. E o final da história é que esse homem voltou enxergando, e até hoje nós estamos falando dessa história para ser manifesta a glória de Deus. Talvez tenha um capítulo novo que Deus está escrevendo na sua série, na sua história, no seu filme. E talvez esse próximo capítulo é o tempo de transformação do Senhor para a sua vida. Eu quero que vocês, se puderem, fechem seus olhos, coloquem a mão no coração. Nós vamos louvar. E durante o louvor, eu tenho certeza que Deus vai começar a visitar a sua vida. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Teus planos podem se frustrar. Não se
Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. A sua realidade está te sinalizando alguma coisa. E a realidade, ela não vai sumir. Mas eu entendo que Deus, Ele pode transformar toda a realidade. Esse louvor fala do mar. Pedro estava sobre as águas. Antes de andar sobre as águas, tinha uma realidade: vento, turbulência. Detalhe, ele continuou andando sobre as águas e estava do mesmo jeito o cenário. O que mudou? Foi que Jesus o encontrou. E Jesus disse para ele: Pedro, vem. Aliás, disse para todos: vem. Esse homem que nós falamos hoje teve uma situação bem difícil. Jesus provocou uma situação bem complicada. Mas sabe qual foi o cenário? Esse homem foi. Ele foi até o local onde Jesus determinou. Eu quero que acenda as luzes, por favor. O que te trouxe aqui hoje? Qual era o cenário que você estava aqui hoje? Qual era que estava ardendo? Quais são as realidades? Você pode ter a opção, e eu te respeito, de permanecer do mesmo jeito com a sua realidade. Ou você pode ter uma opção melhor. Talvez você veio decretado com algumas sentenças, mas Jesus tem uma opção melhor. Isso aconteceu para ser manifesto a glória de Deus. A opção dos outros: ele pecou ou os pais deles pecaram? A opção de Jesus: vocês não sabem de nada. Essa dor, esse sofrimento, esse dia mal, esse choro, vai servir para ser manifesta a glória de Deus. Pastor, é para todos que ouvem a voz de Deus, para todos que são comprometidos. E o primeiro passo é você se posicionar, se reconciliar com Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Você não pode ser um crente anônimo, um crente secreto.